Boa noite, queridos. É um prazer novamente estarmos juntos para essa celebração. Tenho uma alegria de poder estar junto com você mais uma vez. Deus tem sido maravilhoso para conosco e podemos nos unir através dessa live, viver esse tempo agradável com você. É um prazer estar com você novamente. Vamos, nesse momento, recepcionar, esperar um pouquinho mais. Enquanto você ouve esta música, vamos esperar que outros irmãos e amigos possam estar se chegando até nós nesta live, ok? Será um prazer. Ouçamos esta melodia. Indefesa, tão pequena, mas ela na mão do poeta tem o seu valor. Mas ela na mão do poeta é bem mais que imaginou. Corre pena pro tinteiro, suplica ao poeta sua cor. Se entregue pena ao poeta, pois ele sabe o rumo a se tomar. E tudo vira história, vira vida e poesia. E a vida que é vivida passa a ter sentido. Eu sou essa pena miserável sem valor. Eu sou essa pena miserável sem valor. Mas quando na mão do poeta dos poetas, sou sempre poesia. Sempre poesia. Muito lindo, né, essa canção. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Eu quero mais uma vez saudá-los todos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que já está sintonizado conosco e ainda você que está chegando, seja bem-vindo, amém? Que esse tempo seja um tempo de edificação para nós, tá? E vamos ter essa comunhão gostosa através da meditação da Palavra de Deus e a oração também para a honra e glória do nosso Deus, amém? Eu quero orar, então, pedindo a direção de Deus para a nossa live, ok? Eu sempre faço assim, para que Deus esteja conduzindo esse tempo e seja realmente um tempo de adoração a Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, Tu és digno, Senhor, de louvor e de adoração por tudo que o Senhor tem sido, pelo Senhor tem feito através das nossas vidas e por nossas vidas. Tu és bom, a misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. E nós somos, ó Deus, beneficiados com a Tua intervenção, a Tua ação em nós. Louvado seja o Teu nome. Eu te louvo pela vida de cada irmão, amigo, parentes que já têm entrado, estamos vivendo esta comunhão. Que seja um tempo realmente de edificação para nós. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ti, que é o único, verdadeiro e digno de adoração, o nosso eterno e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus como um texto devocional. Você pode estar fazendo. Estamos vivendo uma leitura dinâmica da Palavra de Deus nesse semestre, né? E tem sido de edificação. Hoje eu tenho a leitura de 2 João, já lá no finalzinho, já quase chegando no final, né? Do Novo Testamento. Eu tenho o livro de 2 João, capítulo 1, aliás, é o único capítulo, né? Os versículos de 3 até adiante, tá bem? Diz assim o texto bíblico: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor.
Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E esse é o amor, que andemos em obediência ao seu mandamento. Como você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo que veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Amém? Os filhos da sua irmã eleita lhes enviam saudações. O evangelista João, o apóstolo João, ao escrever essa carta, ele está fazendo uma pequena advertência na saudação. Ele usa esse termo, a senhora eleita, referindo-se à igreja do Senhor Jesus, ali naquelas regiões, e para aqueles irmãos que ele estava dirigindo esta carta. De modo que ele faz uma pequena advertência, sabendo da relação de amor, de comunhão que eles têm, né, estavam desenvolvendo, para que eles não se deixassem envolver ou ser dominado por enganadores, né? E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos apareceriam enganadores, né? Torcendo a palavra de Deus e, se possível, até enganando os eleitos, não é verdade? Então ele faz essa recomendação, essa advertência: olha, cuidado, tá bem? Cuidado, tal é enganador, é o anticristo. Ele foi bem específico, falando tudo aquilo que era anti o verdadeiro, autêntico Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fique esse texto para você, tem bem pequenininho, né? Um livro bem pequeno que pode nos trazer assim, grandes reflexões sobre a nossa caminhada no presente momento. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração. Especificamente a nossa igreja, quero deixar mais uma vez a nossa agendazinha, a agenda que a gente está tentando desenvolver nesse período que estamos vivendo. Ainda estamos vivendo um período de restrições, é bem verdade, ainda que estamos numa faixa verde, mas estamos tendo nosso culto pela manhã, aos domingos, né? Aos domingos. Convido você, irmão, amigo, que pode estar conosco, a visitá-los, tá? Será um prazer, às 10 horas da manhã, ali na Igreja Batista em Vila Marcondes, tá? Será um prazer recebê-lo. Então, estamos desenvolvendo esse trabalho. Ainda estamos em estudo quanto ao nosso retorno para um culto a mais à noite, mas isso ainda está em um planejamento, num projeto nosso, para que isso venha acontecer de forma gradual, segura para todos os irmãos e amigos, tá bem? Continuemos orando uns pelos outros, assistindo a nossa sala de comunhão, você, meu irmão, ou você que deseja participar conosco. Nós temos a sala às quartas-feiras, a sala de oração, de modo que você pode também estar conosco, tá bem? Faz esse esforço para a honra e glória do nosso Deus. Essa é a nossa pequena agenda. Nós estamos caminhando com cuidado e não com muitas atividades, mas vivendo um tempo agradável, um tempo bom do Senhor. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos especificamente a sua cooperação com o reino de Deus, sustentando a obra de uma forma sábia e fiel, como você tem vivido, tá? Vamos continuar orando uns pelos outros, tá? Eu acho que é muito importante nesse momento a oração, orando uns pelos outros, muitos irmãos vivendo lutas, problemas, dificuldades, lutos, né? Essa semana nós tivemos o pai do Micael, que faleceu, então nós vamos estar orando, fortalecendo, mandando uma mensagem de alerta, de alegria, de consolo aos nossos irmãos. Orem uns pelos outros, isso já é um grande ministério dentro desse momento de pandemia que podemos fazer, amém? Que Deus continue a falar então aos nossos corações. Como é bom saber que você está conosco, tá? Muito obrigado mais uma vez. Continua
estar conosco, vamos estar mantendo esta conexão cada tarde aos domingos, e tudo que for mudando a gente vai comunicando você, e somos gratos mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação conosco. Obrigado, amém? Amém. Ok, essa é a nossa pequena agenda, nossos comunicados, e estamos satisfeitos com essa presença. Eu quero trazer a meditação da Palavra de Deus. Esse é o propósito desse encontro, e que você seja edificado com esta palavra, amém? Que Deus continue falando ao seu coração. Estivemos pela manhã trazendo uma palavra e queremos trazer mais uma vez ao coração, principalmente você que não pôde estar presente, você que não talvez teve em algum culto, qualquer coisa nesse sentido, tenha a bênção de poder ouvir esta palavra e ser edificado para uma semana de vitória, de encorajamento para a sua vida, vivendo assim este tempo e a palavra de Deus no seu coração. Amém? Estou muito feliz de poder trazer a palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos nesse mês, e agora termino, uma série de mensagens voltada aos acontecimentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo para os últimos tempos, né? A palavra de Deus, nas revelações do Apocalipse e em outros textos da palavra de Deus, tem nos trazido um consolo, uma segurança sobre a nossa vida, os últimos acontecimentos da história da Igreja, das nossas vidas como servos do Senhor, Igreja do Senhor Jesus Cristo. O tema principal que eu desenvolvi durante este mês é o Reino Eterno, a Morada dos Santos. E tenho desenvolvido especificamente alguns temas, e hoje eu termino esta série para que edificando as nossas vidas. Esse tema é um tema muito maravilhoso. Ele realmente deve, assim, sensibilizar, ele deve, assim, mover muito o nosso coração a um compromisso gostoso com o reino de Deus, que é a causa do Senhor, né? E ele descreve o evangelista João, no capítulo no Apocalipse, ele descreve algo muito especial, algo muito maravilhoso. Creio que muitos de nós temos sido abençoados e desafiados a viver um cristianismo muito mais autêntico diante dessas revelações maravilhosas, que as revelações para os últimos tempos, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos lido, temos aprendido, ouvido mensagens assim, não é verdade? A palavra de Deus para nós hoje tem um desafio maravilhoso. Eu creio que você deve ter alguma memória gostosa, tá? De uma situação que você viveu com seus pais. Você que talvez já saiu faz tempo da casa dos seus pais, você que talvez ainda está vivendo dentro da casa dos seus pais, você que está formando um novo lar. Mas a questão que eu quero abordar é principalmente você que já deixou a casa dos seus pais há muito tempo e traz no seu coração uma memória gostosa, agradável, principalmente, né? Desse tempo que vocês viveram, que vocês passaram juntos, né? Recordações que realmente eu creio que jamais vocês vão esquecer, ou qualquer um de nós esqueceríamos diante da nossa caminhada na nossa vida. Essas recordações, elas nos animam a viver. Essas recordações, elas nos desafia a viver a nossa vida, né? Muitas vezes passamos isso aos nossos filhos, aos nossos netos, que trazem a eles assim uma esperança, uma alegria de poder saber que faz parte dessa história da família, não é verdade? Mas hoje Deus tem uma palavra muito especial dentro desse contexto, dessa visão que estou passando para você, de uma outra casa que todos nós sabemos e Deus tem preparado para nós, né? Deus tem preparado para todos os seus salvos em Cristo Jesus, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva assim também chamada, né? A eleita também chamada, enfim, vários termos para a igreja do Senhor. Ele tem preparado algo muito especial
uma casa para que assim nós possamos não viver uma recordação, mas vivermos uma eternidade. Tá? O nosso tema hoje nos desafia a pensar sobre vivendo a eternidade de volta à casa do Pai. Vivendo a eternidade à casa do Pai. Eu tenho um texto da Palavra de Deus que está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Há uma narrativa nesse capítulo sobre essa cidade, sobre esta morada, e essa é uma morada eterna, onde nós, como seus filhos, haveremos de desfrutar pela sua própria palavra, declaração, promessa para cada um dos seus filhos. Que bom saber que eu e você estamos e fazemos parte desta família e moraremos nessa cidade. O texto diz assim para mim nos primeiros 8 versículos, para nós todos, portanto. Então, vi nos céus, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Que lindo isso, né? A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos, tá? Os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será um lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Esta palavra realmente, meus irmãos, e ela é muito poderosa, muito significativa para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para você. Tem recomendações aqui muito específicas para que nós vivamos a nossa fé, o nosso cristianismo, ok? Eu quero trazer algumas considerações para você dentro desse texto tão maravilhoso, né? Não há outra razão, não há outro motivo de nós sermos igreja, e igreja que milita num momento difícil, de adversidade. Eu e você, cada um de nós, na caminhada que temos e estamos vivendo, até mesmo chamada a batalha espiritual diante de todas as forças opostas, né, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, não há outra razão de nós estarmos empenhados, envolvidos nisso, a não ser ter a esperança de que estaremos com o Senhor Jesus no dia final, viveremos na eternidade com Deus, por isso mesmo Ele nos regenerou, Ele nos transformou, Ele perdoou os nossos pecados e nós vivemos cada dia num processo de santificação pela qual Ele nos declara santos já posicionalmente para viver na casa dEle, na casa do Pai. E uma coisa muito importante, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Se é para o louvor da sua glória, nós vamos e está declarada a nossa eternidade, porque o nosso Deus é eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele expressa o seguinte: se a sua esperança é somente para esta vida, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Então, queridos, continue essa sua caminhada com fé, com determinação, com confiança. Você entende? Viva isto, essa posição que você tem em Cristo, alcançada em Cristo Jesus pela
obra perfeita da compaixão dele, da misericórdia dele, do amor dele em dar-nos Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. O nosso texto, meus irmãos, ele analisando, ele traz declarações, ensinos tão específicos. Eu acho interessante como que Jesus, ao pensar sobre isso, né, a palavra de Deus nos retrata algo tão seguro sobre essa eternidade, sobre essa morada, estar com o Pai, estar com Deus. E o texto que nós acabou de dizer para nós: e eu serei o seu Deus. Deus estará com eles e será o seu Deus. Que maravilha pensarmos nisso. Jesus declarou lá em João capítulo 14, no versículo 1, vocês talvez conhecem, que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Olha que declaração profunda, segura, para que a nossa caminhada, a nossa existência, a nossa persistência, na verdade, em seguir ao Senhor Jesus Cristo vale a pena. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Há um lugar preparado para você, porque você é filho de Deus, nascido em Cristo Jesus. Amém? Paulo viveu uma experiência maravilhosa, onde ele também entende, foi revelado a ele, foi autenticado a ele no seu coração, numa experiência pessoal que ele teve sobre os céus. E ele, nessa experiência, ele declara lá em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 3 e 4, que ele ouviu coisas assim indescritíveis e inefáveis, algo que realmente a mente humana, o coração humano não consegue expressar, de tão maravilhoso nessa experiência, nessa revelação. Na verdade, foi uma revelação que ele teve muito profunda, num momento de bastante angústia. E Deus consolou o seu coração, mostrando: olha, há uma esperança, há algo maravilhoso para o seu coração. Então não desanime, tá bem? Não desanime, continue acreditando nessa caminhada com lutas e adversidades, mas que a recompensa ela é verdadeira. E nós temos também, nos versículos seguintes deste capítulo 21, uma narrativa muito especial sobre este céu. Tá? Eu gostaria de desafiar você, pois o meu tempo aqui é pouco, para estar vendo como que até parece com uma planta, né? O Senhor deixou aqui no versículos 9 até o versículo 27 uma narrativa muito maravilhosa do que é o céu, seus fundamentos, a sua beleza, a sua riqueza, seus muros e tudo aquilo que estaremos gozando, e de que isso faz parte para a nossa existência eterna. Então Deus fez algo tão especial para que nós pudéssemos aproveitar na nossa eternidade. É interessante que é uma vida que viveremos, é uma eternidade que viveremos ali. Com certeza não será como uma recordação que nós temos de alguns fatos, de alguns momentos familiares, de uma história familiar que vivemos com os nossos antepassados, com os nossos pais. Mas nós viveremos alegria, paz, esperança. Esperança não, porque já estaremos no céu, né? Mas paz, vida, saúde. Lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, né? Dor. Enfim, viveremos algo muito especial nos céus. Então, essa será a nossa realidade de vida na presença de Deus. Viver a essência do Senhor. Isso, meus irmãos, sabe, pensar nisso, leia mesmo. Eu desafio você a ler, continuar lendo o capítulo 21, tá? Todo o livro do Apocalipse, enfim, e ser abençoado nas promessas, nas bênçãos que estão reservadas para você. Isso nos desafia a se preparar, tá bem? A se preparar de fato para o novo normal, Não aqui após uma pandemia, tá? Mas quando nós de fato nos encontrarmos com Jesus, nos encontrarmos com o nosso Deus, amigos que já foram entre nós, parentes que já foram, né? Os santos do passado, né? Que nós conhecemos e nós lemos das suas biografias na Bíblia.
Então ali nós encontraremos eles para sempre. Eu quero destacar apenas 3 versículos como para uma aplicação específica ao seu coração nesse texto que Deus pôs ao meu coração para nós pensarmos juntos. Já pensamos um pouco pela manhã ali no templo. E que esse destaque seja aplicado em seu coração para, de fato, como eu falei, acreditar, a investir, a desafiá-lo a viver realmente a esperança da eternidade de volta à casa do Pai, né? Porque é para lá que nós fomos, é para lá que vamos, é para lá que é a nossa eternidade. O primeiro destaque que eu quero fazer está no versículo 3, onde está escrito o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, os seus povos. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Esse texto é uma referência à presença de Deus, né? O desejo, o carinho de Deus estar presente conosco, estar presente em nossa vida. Toda a história bíblica, toda a história cristã da criação, nós vemos Deus, Criador, Pai eterno, cuidando, amparando a sua criação. Desde o Gênesis, quando ele está ali com Adão e Eva, cada dia, tendo um tempo para realmente dizer que não era uma criação aleatória, jogado ao esmo para a natureza qualquer. Não, ele tinha criado o homem à imagem e à semelhança dele. Então, essa relação era algo muito importante para ele. E daí em diante na história, Deus foi mostrando, foi realmente desenvolvendo essa comunhão entre a sua criação. E em dado momento, é verdade, houve um desvio dessa conduta, desse relacionamento em função do pecado, e a história do pecado entra na raça humana, mas mesmo assim Deus não o desamparou, mesmo assim Deus não o abandonou. E aí ele abre uma nova oportunidade. E nós podemos então viver o tabernáculo de Deus. Depois vem o templo, aliás, antes vem lá no deserto, né? Ele manda o povo construir, né, um tabernáculo, algo muito bonito, algo muito inspirativo realmente, o tabernáculo, mas o propósito era estar junto com o seu povo. Depois vem o templo, né, uma réplica daquilo que era o tabernáculo, mas de uma forma muito mais vultuosa, né, com uma estrutura diferente. E então ele também com o propósito de estar junto conosco. Uma das coisas que agora ele está em nós. Você entende? O tabernáculo agora somos nós. E ele então veio e habitou entre nós. Deus, através do seu Espírito Santo, a todo aquele que nele crer, sabe? Ele o recebe e faz nele morada. E faz em nós morada, sabe? Através do Espírito Santo de Deus. Temos o selo de Deus, temos a presença de Deus. Nós somos o tabernáculo da presença de Deus. Ele não habita em templos feitos por homens, né? Estamos nos reunindo e querendo voltar ao templo, mas ele está em nós. Somos o templo, somos a igreja e ele está em nós. O importante é que nós vivamos com realidade, com verdade, essa presença do Senhor, vivendo uma vida de santidade, uma vida de busca, de perdoando, sendo perdoado, confessando, enfim, buscando intimidade na santidade de Deus e vivendo assim a esperança dele. Então, esse é o primeiro destaque que eu quero fazer sobre a proposta do nosso tema, vivendo a eternidade de volta à casa do Pai. Sabe? Nós vamos voltar para o tabernáculo de Deus, agora na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Tá? Estaremos vivendo, então, com Ele para sempre, ali nos céus. É fundamental que nós pensemos isso. E é importante que você que talvez não teve ainda essa experiência de ser o tabernáculo autêntico do Senhor Deus na sua vida, a buscar viver esta intimidade, ser esse tabernáculo através de uma entrega, através de uma predisposição de se doar
e aceitar a Cristo como Senhor Salvador da sua vida, tá? Para viver e sair deste caminho perverso que não o conduzirá à eternidade do céu. O segundo destaque que eu quero deixar está no versículo 6, quando ele fala no versículo 6 assim: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O céu é um lugar. Eu quero frisar nesse texto para que tenhamos a convicção de vivermos a eternidade de volta à casa do Pai, de que céu é um lugar. Tá? Eu sou o alfa e o ômega, sabe? Deus criou e finalizou e determinou, se entende, que assim será a nossa eternidade também com Ele. Tá? Quando assim chegarmos na sua presença definitivamente, estaremos eternamente no fim de tudo, estaremos com Ele, vivendo a nossa eternidade. Deus nos chamará para o seu céu. Deus nos recolherá para o seu céu. Ele diz que ao vencedor herdará tudo isto. Ao vencedor herdará tudo isto. Então, céu é um lugar especial, um lugar maravilhoso, real, que muitas vezes é tão almejado, almejado por todos. Quem não almeja o céu dentro daquilo que é a revelação do céu, daquilo que é algo muito, muito, muito natural da nossa existência, pensarmos, meus irmãos, talvez não, é porque não viveu ainda uma experiência, uma intimidade maior com o Senhor Deus, tá bem? Então, o céu é uma realidade que nós precisamos almejar de todo o nosso coração e buscar esse caminho que nos conduz à presença dEle, a estar nesse lugar, o céu maravilhoso do nosso Deus, amém? De volta à casa do Pai. E o último, terceiro destaque que eu quero deixar, o versículo 8 é praticamente uma advertência àqueles que desobedecem, uma advertência àqueles que estão longe dessa proposta maravilhosa de Deus. Ele diz assim, no versículo 8, mas aos covardes, aos incrédulos, os depravados, tá? Os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Queridos, esse destaque fala realmente de do exercício da justiça e do juízo de Deus, sabe? Se Deus tem feito uma obra maravilhosa na nossa salvação, para nosso resgate, através do seu Filho Jesus Cristo, sabe? Ele recompensará esses que assim obedecem neste caminho. Porém, aqueles que desobedecem, não aceitam a obra do seu Filho, como muitos no mundo de hoje têm negligenciado, têm blasfemado, têm zombado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses estão aqui, sabe? Não é porque Deus é ruim, não. É porque Deus é justiça, porque Deus é juízo. E então ele fará exatamente como assim determinado. Esta é a segunda morte. Será lançado no lago de fogo. O inferno, propriamente dito, sabe? Portanto, inferno é algo tão real quanto o céu, que todos desejam, que todos almejam estar. Você entende? Então, Deus faz essa advertência para que, dando uma oportunidade de se aproximarem, de se achegarem à presença do Senhor Jesus Cristo, tá? Precisamos entender que o céu de Deus é o céu do Deus Santo, do Deus puro, um lugar puro, maravilhoso. Nós temos visto aqui nos relatos de algo tão lindo, de algo tão perfeito, porque o nosso Deus é perfeito em si, sua santidade é imaculada, enfim, Ele é Deus, né? E então Ele quer que nós sejamos lá, e só poderão estar lá, sabe, filhos pelas quais foram santificados nele. Ele diz, olha, os que estão praticando, né? Os que praticam isto, e no momento da sua chamada não estiverem aptos, não estarão na eternidade santa, poderosa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em Pedro, sede santo, no livro de Pedro, sede santos, porque eu sou santo, Senhor, vosso Deus, sou santo.
Então, esse processo é natural, por isso que ele exclui mesmo, é um processo natural da sua justiça, do seu juízo para com a humanidade, para com a humanidade. Ele disse também na sua palavra que sem santidade ninguém verá a Deus, né? Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos participar, porque Deus é santo, a morada de Deus é santa, e ali estará aqueles que são santos. Quero concluir esta palavra ao nosso coração, sabe, muito, muito contente de saber que Deus tem isso para nós. Essa é uma promessa para o seu coração. Esforcemos para alcançar esta morada. Esforcemos para alcançar essa morada, tá? Não fomos criados, tá, para o fim pelo fim em si, como que uma existência falida, um verme qualquer. Nós somos criados à imagem e à semelhança de um Deus santo, eterno. E Ele quer estar com a sua criação perfeita, à semelhança dEle, na eternidade com Ele, para o louvor da glória dEle. Esforçamos, amados, no meio de toda a luta, de toda a adversidade que possivelmente possamos ter. A eternidade é um fato, o céu é uma realidade que nós devemos almejar, batalhar e, sabe, nos esmerar, nos doar para estar. Não troque nada, sabe, por nada que nesta vida lhe perturba, lhe traz tristeza, sabe, e abandonar e voltar para trás e deixar os caminhos do Senhor. Não. Alegre-se por poder ser parte da família de Deus e morar um dia com Ele. Deus nos criou e nos criou perfeito. Deus conhece a cada um de nós na nossa essência, sabe? E porque fomos regenerados nele, no sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele nos reconhece como filho. Ele nos reconhece como filho. E que Deus possa nos abençoar ricamente. Que Deus possa desafiar-nos na nossa caminhada cristã, se entende, até o dia que Deus nos chamar, se entende, a estar totalmente convicto de que as tribulações que passamos aqui nem se compara com a glória eterna que haveremos de gozar um dia na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Anime-se no meio de toda a adversidade. Talvez hoje você chorou, essa semana você chorou, perdeu alguém, né? Tem uma dificuldade, né? Tem um anseio, está movendo um momento difícil, sua casa, seu relacionamento, seu emprego, seus sonhos, alguma coisa está difícil. Nada disso se compara à glória da eternidade que podemos viver e vamos viver, né? Nesse fundamento, vivermos com o nosso Deus eterno. De volta à eternidade, à casa do Pai. Esse é o desafio que fica neste mês, a nos comprometermos com a palavra de Deus e a nossa santidade. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar por você. Vamos orar para que Deus nos anime a realmente persistir nesse caminho e nunca desistir, mas sempre ter e alimentar a confiança da nossa eternidade com Deus. Foi para isso que criamos. Eu sei que você tem algum pedido, e se esse pedido fale para Deus, né? Se você já escreveu, mandou, a gente vai orar durante a semana. Caso não, nós vamos estar fazendo isso, sim. Acredite, de que o Senhor está ouvindo o seu clamor. Nós apenas seremos instrumento, eu quero ser apenas um instrumento de intercessão, sabe? Junto a Deus. Não está nada em mim de que seja isso, sabe, tão superior, mas na fé que está no teu coração, ao Deus vivo, ao Pai de amor, que vai receber sua necessidade com todo carinho. Diz a Ele o que você precisa. Diz a Ele o que está difícil na sua vida. E acredite, continue confiando na sua palavra, no seu agir. Oremos. Toda glória, toda honra seja dada a Ti. Tu és bom, Senhor, e tem feito maravilhas. Sua palavra é verdade, ela não volta atrás. Temos ouvido da Sua própria palavra, da Sua boca, Senhor, pela palavra escrita. Passará os céus e a terra, mas a Sua palavra não vai passar. E tudo que nós acabamos de ler aqui, ó Deus, é uma realidade que o Senhor não mente, não pode mentir ou negar sobre isso.
E nós queremos dizer obrigado, Senhor, porque nos renovou, nos restaurou, nos chamou, nos posicionou através de Jesus Cristo, pela fé que exercemos nele, a nossa eternidade com o Senhor. Ensina-nos, a Deus, a santificar-nos e a estarmos mais intimamente ligados a Ti, para assim superarmos e vivermos esse tempo de glória na presença do Senhor na nossa eternidade. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido zeloso, Pai de amor para com as nossas vidas. Então eu te peço, Deus, que Tu anime o coração dos meus irmãos. Deus, eu sei que há alguns pedidos que estão ainda sendo colocados no Teu altar. Muitos irmãos têm orado, têm pedido, feito muitos pedidos de orações. Nós temos levado ao Teu trono de graça. Nós temos entendido, Senhor, que o Senhor está agindo e irá agir no tempo perfeito do Senhor, porque o Senhor é Pai, e o Pai sabe o que é o melhor no tempo certo para o seu Filho. E em nome de Jesus, assista, Senhor, console, Senhor, supre, Senhor, estas vidas, Senhor, abre portas para estas vidas, Senhor, dá segurança, entendimento sobre decisões importantes de serem tomadas, ó Deus. Muito obrigado. Dá-nos, ó Deus, uma noite de descanso e também uma semana, Deus, onde nós possamos ter viva esperança de estarmos, Senhor, um dia na presença eterna com o Senhor. Não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguir nesse caminho, nesse sonho, nessa verdade de estarmos com o Senhor nos céus. Porque o Senhor supre, porque o Senhor cuida, porque o Senhor é Deus e ama em nossas necessidades. Então, ó Deus, opera com o Teu poder sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter você. E que a palavra de Deus, ela realmente anime sua vida nessa semana, tá bem? Viva um tempo agradável, de confiança, no meio de lutas, de alguma adversidade, de alguma crise. Você entende? Não desista. Saiba, olha, maior é o que está por vir ainda. Sabe, Deus dará algo muito melhor. Você tenha uma semana gostosa, abençoada em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Uma boa noite. Foi bom estar com você. I just wanna praise you. I just wanna praise you. For the rest of my life, I'm gonna praise you. Forever I will choose to praise you. I'll praise you. Slave to my emotions, not how I wanna live, how I wanna live. Escape all distraction.